Boa tarde. Então, meu nome é Maheshwara Chaitanya, né, mais conhecido como Mahesh, do Vaishnavismo Gaudiya, mais conhecido popularmente por Hare Krishna, que está inserido dentro daquilo que academicamente se classifica como hinduísmo. O hinduísmo não é uma religião, é um monte de religião, milhares, né, delas. E sendo que elas são diferentes, né, entre si. No meu caso, por exemplo, eu sou monoteísta. Né? Tem aqueles que são monistas. Quem é ocidental olha para lá, vê o monista, acha que ele é politeísta. Não tem politeísmo no hinduísmo. Mas é uma longa história que não vou me ater aqui. O assunto que nós vamos conversar hoje é um assunto, para variar, pela exiguidade do tempo. Né? Nós vamos só arranhar superficialmente, né, esse assunto, que eu poderia abordá-lo de diferentes formas e estender sobre ele indefinidamente. Contudo, eu recebi por e-mail, né, o título, né, do assunto aqui para falar com vocês. Inclusive veio a pergunta, né, o que nos espera após a morte do corpo? Eu não sei se foi só eu que recebi essa pergunta, se vocês receberam, né? Eu não vi quase ninguém falando. Mas então eu vou tratar desse assunto. Antes, porém, eu queria fazer uma provocação filosófica com vocês. Porque as pessoas falam, né? Você vai falar sobre o seu encontro com a morte, né? É possível haver um encontro com a morte? É possível. Então eu vou fazer uma analogia. É possível haver o meu encontro com a minha ausência nessa sala? Eu posso me encontrar com a minha própria ausência nessa sala? Isso seria demencial, né? Dizer, você vai se encontrar com a sua ausência nessa sala. Né? Porque se eu estou, a ausência não está. E se a ausência minha está, eu não estou. Similarmente, a morte é assim também. Eu não posso me encontrar com a morte. Porque se a morte está, eu não estou. Né? E se eu estou, ela não está. Então não há esse encontro. Porque a morte não é uma entidade em si. A morte é um processo. Então é só um início de reflexão, né? Um interessante início de reflexão. Mas eu, prosseguindo, antes de mais nada, para a gente saber para onde que a gente vai depois que a gente morre, né? O que nos acontece. Isso da perspectiva Vaishnava Gaudiya, né? Perspectiva védica. É interessante a gente já começar do seguinte ponto de partida. Normalmente as pessoas falam que quando você morre, você deixa o corpo, você vai para o mundo espiritual. Morreu, vai para o mundo espiritual. Do ponto de vista védico, não. Quando você morre, você vai para o mundo material sutil. O que a maioria das crenças falam que é espiritual, para nós é material sutil. E o que a gente chama de espiritual não é mencionado em nenhum lugar, a não ser dentro do conhecimento védico. Então, para explicar melhor sobre isso, eu vou ter que contar rapidamente aqui, né, uma historinha de como é que isso se sucede. A alma, nós não somos o corpo material. Nós somos almas espirituais. A alma espiritual, ela é igual a Deus em qualidade, diferente em quantidade. Né? Para você entender isso, eu posso fazer uma analogia também. Por exemplo, eu pego o copo de água do mar, né? Todas as propriedades do copo d'água na minha mão são iguais à propriedade do mar, não são iguais? São iguais em qualidade. Mas eu posso criar uma baleia no copo aqui? Não. E várias baleias? Não. No oceano eu posso? Posso. Então, apesar de ser igual em qualidade, em quantidade é diferente, e isso redunda em coisas que... Então, Deus, ele é igual a gente em qualidade, mas diferente em quantidade. Ele pode coisas que nós não podemos. Então,
É dito que as almas espirituais se encontravam no mundo espiritual que em sânscrito se chama Vaikuntha, né? Em Vaikuntha, então, as almas estavam lá e por algum motivo que eu não vou me estender aqui, não tenho tempo hoje, né, para falar sobre isso, resolveram experimentar uma coisa que não há no mundo espiritual. E o que não há no mundo espiritual é morte, tristeza, ignorância, né, dor. Né? Então, então, nesse momento, a alma deseja experimentar isso. Ela vem para esse mundo material. Esse mundo material, Krishna, que na linguagem védica é Deus, nós chamamos Deus de Krishna. Quando Krishna explica na Bhagavad Gita que esse mundo material, ele é a sua energia ilusória. A função dessa energia ilusória é fazer com que as almas se esqueçam que ela é uma alma, se esqueça que ela tem uma relação eterna com Deus, e ela surge aqui ignorante. Então, quando a alma deseja experimentar a morte, experimentar a ignorância e a dor, ela vem para o mundo material, e essa alma ela é condicionada por essa energia chamada Maya. E quando essa energia Maya, né, condiciona a alma espiritual, ela é igual a Deus, como eu falei, em qualidade. Sat Chit Ananda Vigraha, personificação da eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Ela é assim, ela é cheia de conhecimento, bem-aventurança e eterna. Mas quando ela entra no mundo material, essa energia encapsula ela. Ela vai sendo condicionada. E aí surge aquilo que se chama de invólucros, capas, corpos. Né? Então, as santas escrituras védicas mencionam que existem 5 corpos que se formam quando a alma penetra na energia material. Assim que ela entra, ela já perde de cara a bem-aventurança. E se forma a Anandamaya Kosha, que é o invólucro onde fica retida a sua bem-aventurança. A segunda coisa que você perde é o conhecimento transcendental absoluto. Você perde e fica ignorante. E aí se forma Vijnana Maya Kosha, o corpo do conhecimento transcendente. E depois a próxima capa se chama Manomaya Kosha, que significa corpo da mente sutil. É onde se forma o falso ego, aquilo que ela estava falando sobre falso ego. É nesse corpo, Manomaya Kosha. Aí está a mente, está a inteligência e o ahamkara, que é o falso ego propriamente dito. E é aí que surge essa impressão de eu, como eu aqui, né, separado de Deus, separado de tudo, uma ilha afetiva. Nós somos ilhas afetivas. Eu não sei quem é esse cara aqui, eu não sei se ele de verdade é uma pessoa, eu acho que ele é. Mas eu não tenho como saber o que passa na cabeça do outro, o que o outro é. Eu estou isolado do mundo, né? Porque eu estou, né, nesse ego. E estou ignorante, por isso... E é dito que tudo que existe no mundo espiritual existe no mundo material, só que de uma forma distorcida. Vocês falaram de Platão. Platão falava da caverna, né? Da analogia da caverna, é exatamente isso. O que tem lá fora tinha dentro da caverna, só que era uma projeção distorcida, um borrão na parede. E é isso que é a vida material. A vida material. Então lá nós temos uma identidade espiritual, aqui também. Só que lá é a verdadeira e aqui é a falsa. O falso ego. E abaixo de Manomaya Kosha se forma Pranamaya Kosha. Pranamaya Kosha que é o corpo feito de prana. O que é prana? Energia sutil. É nessa camada, nesse invólucro, que se encontra os chakras, que se encontra os meridianos da acupuntura, que se encontra o duplo etérico, que se encontra a aura, né? Que se encontra essa energia sutil toda que a gente ouve falar aí. E também esse corpo é responsável pelas sensações sutis. E por último, é formado esse corpo que nós estamos olhando aqui um para os outros, chamado de Annamaya Kosha, que é o corpo material grosseiro. Annamaya Kosha. Amna, em sânscrito, significa grão. Amna, corpo feito de comida. Esse corpo, se você não reabastecê-lo com amna, com alimento,
ele deixa de existir. Nossa, eu nem comecei, já tem 10 minutos. Bom, mas então eu vou voar aqui, né? Então surge essa falsa identificação corpórea. Aí eu estou ignorante, eu acho que eu sou esse corpo, eu não sei que eu sou uma alma espiritual, então eu me identifico falsamente com esse corpo, né? E eu começo a viver em função dessa falsa identificação. Então, e quando você surge nesse mundo, você pode pegar diferentes tipos de espécies de corpos. A literatura védica fala que existe 8.400.000 tipos de espécies, de formas de vida que podemos ocupar neste nosso universo aqui. Porque o conhecimento védico diz que existem muitos universos. É uma teoria de multiversos. Não tem só esse universo. Muitos universos. Este universo possui 14 sistemas planetários. O planeta Terra está em nível de evolução intermediário. Você tem os planetas inferiores e os planetas superiores, né? São 7 para cima, 7 para baixo. Acho que até no islamismo fala dos 7 céus, né? Nós falamos dos sete infernos também. 7 situações infernais. Então, Krishna, na Bhagavad Gita, ele explica que a alma ela não morre, ela não pode ser queimada, ela não pode ser molhada, ela vive quando o corpo morre, né? Ela continua. E depois que o corpo desencarna, né, dependendo do seu karma, e karma, gente, olha, eu quero falar uma coisa aqui, karma não é uma coisa só do espírita e do hindu, não, é uma coisa universal. Até o pastor aqui acredita em karma, por incrível que pareça. Todo mundo acredita em karma. Por quê? Porque karma em sânscrito significa ação, atividade. E toda ação corresponde a uma reação. Jesus falou, não julgueis para não serdes, porque na medida que você julgar, você será. Porque essa é a lei. Que lei? A lei do karma. Né? Só que o pessoal confunde lei do karma com reencarnação. Não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por isso que eu digo que o karma é universal, a reencarnação não. Né? Reencarnação, só judeus, hindus e espíritas, que eu acho que, e outros que acreditam, outros não acreditam. Mas dando continuidade, então de acordo com o seu karma, você pode ir para esses mundos superiores depois que você desencarna, né? Pode ir para mundos inferiores, chamados de infernos, e que é interessante, porque quando você perde esse corpo material, né, que é feito de alimento, esse corpo morre. Os outros corpos, eles não morrem. E você pode ir para um sistema infernal, é como se fosse um spa do karma. Né? Você vai lá e dá uma emagrecida no teu karma, né? Vai dar uma depauperada nele, só que ele não é eterno. O inferno é eterno, você não fica eternamente nele. Aí você sai, né, e você pode retomar uma vida humana ou uma vida animal. Isso depende muito do nível de consciência que você teve na hora da morte. O mundo material ele possui 3 forças, que a partir dessas 3 forças tudo é formado nesse universo material, tanto grosseiro quanto sutil, que é assim chamado de Sattva-guna, Tama-guna e Rajoguna. Ou seja, modo da bondade, modo da paixão e modo da ignorância. Quando você morre e a sua consciência está no modo da bondade, você vai para os sistemas celestiais. Aquela velha história, morreu, vai para o céu. Só que é um céu material, não é espiritual. E depois de um tempo ele retorna para o sistema aqui onde a gente está. Ou fez coisa errada, vai para um sistema inferior. E se você morre com a mente predominando o modo da paixão, você renasce como ser humano. E se você morre com a mente predominantemente no modo da ignorância, você pode renascer como num corpo de animal. Veja bem que a gente não encara a reencarnação na forma animal como retrocesso. E uma possibilidade. Inclusive na Bíblia, Jesus tira espíritos de um cara e coloca nos porcos. Pá! Né? Então existe essa possibilidade de você encarnar em porcos, encarnar em animais. Bom, então, retomando aqui,
Então você depende do jeito que está a sua consciência na hora da morte, é o destino que você vai tomar. É muito importante isso. Né? Krishna fala que aquele que se lembra de mim na hora da morte, vem até a mim. Aquele que não se lembra, não vai até ele, não volta para o mundo espiritual. Então, tanto que ele estava crucificado, né? Tinha dois ladrões com ele. Um falou para Jesus e falou assim, olha, lembre-se de mim, né? Eu quero estar com você no paraíso. E começou a pensar em Deus naquele momento, na hora da morte. Ele era um grande pecador, tinha cheio de mau karma. E Jesus virou para ele e falou assim, ainda hoje você estará comigo lá. O que aconteceu com esse mau karma? Ele é pulverizado na hora da morte, se você lembrar de Deus. E o outro ladrão não lembrou de Deus, né? Provavelmente foi para um sistema infernal. E é interessante que toda essa saga que eu falei para vocês, Jesus também, eu gosto de falar de Jesus porque a maioria são cristãos. Se eu for falar da cultura védica, vocês não vão conhecer, mas falando de cristianismo é mais fácil. Jesus falou a parábola do filho pródigo. O filho pródigo morava com o pai. Estava com o pai na sua opulência, em toda a sua perfeição, só que resolveu fazer a sua carreira solo. Né? E pegou e sai da vida com o pai, e vai para o mundão, né? Isolado, esquecido. Eu quero me esquecer do meu pai, quero ter minha vida. E pega o dinheiro que lhe era direito e gasta tudo. O que significa gastar, gente? A palavra pródigo. Pródigo quer dizer gastão, não é prodígio. Tá? Pródigo, gastão. Ele gasta tudo que ele tem, aí ele fica na rua da amargura, e aí quando ele está na pior, ele lembra que ele tem um pai, que ele ama esse pai, que o pai o ama, e ele resolve voltar para o pai, e o pai o recebe de braços abertos. E é exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Nós estávamos em Vaikunta com o pai, resolvemos ter uma carreira solo, vemos para o mundo material, querer conhecer, experimentar coisas que lá não tem. Quebramos a cara, aí Krishna fala, eu dou o esquecimento, eu dou a lembrança, depende do que você deseja. Então, se a pessoa deseja, ele mostra o caminho pela qual nós podemos retornar a ele. E esse é o processo que a gente chama de Bhakti Yoga, de retomar essa consciência de Deus, essa lembrança de Deus. Bhakti significa devoção. O nosso processo de yoga é baseado no amor a Deus, né? Na devoção ao Senhor Supremo. E através dessa prática, são 9 processos, eu não vou me estender aqui, não tenho como. Né? E dessa forma a gente pode retornar ao mundo. E o que acontece? O mundo espiritual está fora do mundo material, que tem todos esses mundos. E esses mundos aqui são onde está o samsara, o ciclo de nascimentos e mortes, que você está preso. E a ideia do yoga é sair disso e voltar para o mundo espiritual, Vaikunta. Então, quando você se lembra de Deus, quando você se torna um servo do Senhor Supremo, você pode ter essa possibilidade. É a única forma de você sair do ciclo de nascimentos e mortes. É a única possibilidade de salvação dentro da perspectiva védica. Eu tenho quanto? 2 minutos? Então, eu teria muito mais coisa para falar aqui, eu anotei aqui, nem vai dar para falar, mas espero que numa próxima oportunidade, né? Amanhã eu estarei aqui ainda, aqui em Catanduva, eu vou dar uma palestra sobre felicidade. Né? Quem quiser assistir, aí vai ser 1 hora e pouco de palestra. Né? Quem quiser participar, fala com a Giovana lá na porta, lá, que é ela que está vendo, vai explicar onde que é. E podemos até falar, inclusive, um pouco mais sobre esse tema. Então, eu agradeço a presença e muito obrigado, Hare Krishna.